Olá, sejam mais do que bem-vindos. A gente levanta voo de Balneário Camboriú e aterriza em Itajaí para conhecer um pouquinho mais de algo que vem realmente aguçando a nossa curiosidade e tenho certeza que de muita gente aí em casa. Cannabis medicinal. É muita coisa para se falar sobre isso, mas antes de a gente começar a falar sobre todo esse contexto do cannabis, a gente vai entrevistar um atleta de alta performance aqui de Itajaí, que é o Miguel. Ele vai contar um pouco para a gente dos benefícios, como ele utiliza isso no seu dia a dia e de que maneira isso afeta ou deixa de afetar o seu organismo. Miguel, primeiro, seja muito bem-vindo. Mais de 10 anos como professor, né, Miguel, e atleta agora de alta performance. Sim, faz mais de 10 anos que eu estou na área de educação física, né? Trabalhando na parte da musculação, agora faz 5 anos que eu estou na parte do CrossFit, né? Como professor de cross, estou há 2 anos já e faço parte de competições há 4 anos, né? E agora que eu estou começando a usar a parte do cannabis para fazer os benefícios, tipo ajuda de recuperação muscular, ansiedade, ajuda na questão do sono, entre outros benefícios que vai me ajudar no rendimento na minha performance do cross. Me ajudou muito, principalmente na ansiedade de pré-competição, né? Antes de entrar numa prova, já entro mais tranquilo. A questão do sono me ajuda muito, né? A recuperação muscular de um dia para o outro também está me ajudando bastante. E a questão da imunidade que me ajuda muito não pegar gripe, ficar doente e outras coisas. Eu utilizo na parte da manhã e à noite, é sublingual, né? Eu tenho que utilizar e depois até 20 minutos eu não posso ingerir água, não posso comer. Daí depois eu já posso ter meu dia normal, natural. É sublingual, coloco embaixo da língua gotas e assim vai. O médico que vai te direcionar, né? Porque a cannabis não é só para atletas, né? Entre outros benefícios para a saúde e assim por diante, né? O médico que vai te receituar, fazer a receita e você vai adquirir pela Anvisa e tal, né? Daí só dessa forma que você consegue trazer para você ter o uso, né? A cannabis medicinal, ela não chega a ser uma novidade, digamos assim, dentro da área da medicina, né? Ela já foi utilizada há muitos anos atrás, sem a questão técnica que a gente tem hoje, né? Toda a questão da ciência envolvida por trás disso. Mas hoje a gente tem a comprovação científica para os benefícios do uso que muitos anos atrás já se utilizavam, mas sem esse embasamento científico que a gente tem hoje. Né? A gente tem uma vasta gama de patologias, né, de condições que a gente consegue utilizar com excelentes resultados, né? As mais conhecidas talvez sejam a epilepsia, o Parkinson, o Alzheimer, as patologias que desenvolvem dor crônica, ansiedade, depressão. E a cada dia, além da gente ter mais e mais comprovações, né, dos benefícios em cima dessas patologias, que são as mais conhecidas, a gente tem outras mais sendo colocadas, né, no rol de doenças com possibilidade de tratamento ou algum tipo de benefício com o uso da cannabis. É importante dizer que, por mais que a gente tenha cada vez mais difundido, né, essa possibilidade de tratamento com a cannabis, é um tipo de tratamento de exclusividade de prescrição médica, né? A gente já tem, não digo a exclusividade do médico, né? Mas precisa que o paciente passe por uma consulta, né? Porque a gente já tem hoje vários outros profissionais que podem prescrever, mas dentro da área médica é preciso que o paciente passe por uma consulta. É preciso que o médico verifique se aquela demanda do paciente pode realmente ser atendida pela cannabis, né? A gente tem alguns pacientes que vão em busca desse tipo de tratamento, mas que o problema que eles têm não se enquadra realmente no rol de patologias e de comprovações que a gente tem. Mas o médico faz a prescrição
esse paciente entra em contato com a Anvisa, a gente tem várias pessoas que auxiliam nesse processo também, e a partir de uma possível autorização da Anvisa, o paciente faz a importação do produto e a partir das orientações do médico, né, dependendo da patologia, ele faz uso da medicação. Doutor, hoje nós não temos essa produção no Brasil, só temos fora do Brasil? A gente tem alguns locais no Brasil, algumas associações que produzem o óleo a partir de habeas corpus da Justiça, e essa produção ela é viável, né, em algumas delas de ser prescrita, mas a grande maioria dos produtos que a gente utiliza ainda são produtos importados, né, principalmente Estados Unidos e Canadá, que como a coisa lá fora já é legalizada, já existe toda uma indústria por trás disso, a gente tem, dentre esses produtos importados, um grande controle de qualidade, né? A gente tem produtos com certificação, com toda a análise laboratorial para garantir a qualidade do produto, para garantir que aquilo que o paciente está lendo no rótulo é aquilo que ele está ingerindo, né, realmente, e principalmente, né, que a gente não tenha contaminantes que podem trazer malefícios ao paciente que está, no final das contas, buscando melhorar a qualidade, né, de vida. A gente tem hoje uma gama bastante grande de apresentações, né? A gente tem a própria erva, que pode ser utilizada fumada, pode ser vaporizada, pode ser utilizada em preparações culinárias. A gente tem óleos, produtos concentrados, a gente tem produtos tópicos, né? Nos atletas a gente usa bastante isso para dores musculares pontuais. A gente pode utilizar também esses produtos tópicos, né? Pomadas e géis para massagem, por exemplo. Mas, de modo geral, o principal produto que a gente usa é o óleo concentrado, né? Na forma de gotas, via sublingual ou via oral, é realmente a apresentação mais comum de ser utilizado. A gente tem diversas situações, né, de pacientes que já passaram por uma gama de profissionais, já tentaram uma série de tratamentos diferentes, né, tratamentos tradicionais, consagrados, né, dentro da medicina, mas que para aquela pessoa, por uma determinada condição, né, ou de uma doença já um pouco mais avançada, ou de uma condição pessoal mesmo, né, de não ter uma boa resposta aos tratamentos tradicionais, a gente tem visto os pacientes colocando uma esperança, né, muito grande em cima da questão da cannabis medicinal. E felizmente a gente tem tido boas respostas, né, nesses casos. Exatamente isso, pacientes que já passaram por vários profissionais, vários tipos de tratamentos, conseguem encontrar na cannabis, né, ou um alívio para sua dor, ou uma melhora da qualidade de vida, né, um conforto que muitas vezes ela não conseguiu achar em outros tratamentos. A gente tem desde crianças, né, pequenas que se utilizam da cannabis, principalmente em transtornos de epilepsia grave, né, pacientes que já desde os primeiros anos de vida têm esse grande problema e que dentro desses transtornos graves, medicamentos consagrados também para tratamento de epilepsia não conseguem dar uma resposta satisfatória. A gente tem na cannabis essa resposta na grande maioria das vezes, e a gente tem idosos, né, que se utilizam da cannabis para diminuir dor, pacientes com artrite, né, que tem dificuldade de se movimentar, tem dores crônicas, pacientes com câncer. Então, assim, a gama de possibilidades de utilização, até mesmo em relação à idade, é muito grande, né? O que a gente tem de orientações em relação ao público jovem, né, menores de idade, é que nessa faixa etária a prescrição ela precisa pesar muito o custo-benefício, né? Porque a gente sabe que mesmo o uso medicinal nessa faixa etária pode trazer alguns efeitos colaterais, alguma dificuldade de desenvolvimento neuronal, que é uma realidade que a gente precisa ter isso, né, como informação para as pessoas que pensam em utilizar, mas que, de novo, nesses transtornos graves, né, que a gente não tem tratamento adequado com a medicina tradicional, a cannabis se enquadra muito bem, sempre primeiro com uma avaliação médica.
passo é marcar uma consulta, né? A Gravital tem um call center que atende o Brasil todo e, dependendo da localização do paciente, é direcionado, né, ou para o atendimento presencial ou a possibilidade do atendimento online também. Passando pela consulta, o médico vai avaliar a condição do paciente, né, se é uma condição que pode sim ter um benefício, né, pelo uso da cannabis. O médico vai fazer uma prescrição, como se fosse um outro medicamento qualquer, com a diferença de que esse medicamento ele precisa passar por um processo de aprovação da Anvisa para sofrer a importação. Então esse paciente ele pode ele mesmo entrar no site da Anvisa, fazer o cadastro e a solicitação da importação. Ele recebe poucos dias depois uma autorização e aí ele pode fazer a compra direto com o laboratório, né, que está prescrito aquele óleo específico, naquela dosagem específica. Hoje, como a coisa está crescendo muito, grande parte desses laboratórios tem um representante no Brasil que a gente coloca o paciente em contato com essa pessoa e ela ajuda o paciente a fazer todo esse trâmite. Anvisa, laboratório, autorização, compra. Hoje em dia a gente tem uma média aí de uns 15 a 20 dias mais ou menos para o paciente passar por todo esse circuito e receber em casa o óleo, né? Na consulta a gente já passa uma série de orientações sobre efeitos, possibilidade de efeitos colaterais. A gente orienta o uso como é feito, a busca por uma dose ideal para esse paciente especificamente. E depois a gente deixa nosso contato de WhatsApp à disposição do paciente, porque a gente sabe que é um momento ali gera uma certa expectativa, né? Como é que o óleo vai funcionar, se vai ter algum efeito colateral e tudo. Então a gente fica sempre à disposição do paciente para tirar dúvida, ouvir algum questionamento. A gente acha muito importante ter esse feedback, né, de um para o outro, já que é uma coisa nova para a grande maioria das pessoas, é uma coisa envolta em muita dúvida, em muito preconceito. Então a gente fica à disposição para exatamente tirar essas dúvidas. Pois é, doutor. Aliás, foi uma grande conquista, né? Porque alguns anos atrás, aliás, é uma luta de alguns anos, né? Ainda é, né, doutor? Mas que foi liberada para a Anvisa tem um tempo pouco agora, depois de tanta luta, é uma grande conquista, né? É uma grande conquista para a gente, né, da área médica, da área da saúde como um todo, porque é mais uma ferramenta, né, para tratar os pacientes e é uma ferramenta que tem se mostrado muito útil, muito eficaz, né, seja para tratar efetivamente algumas condições, assim como também para pelo menos aliviar o sofrimento, né, de algumas pessoas que têm realmente condições que são intratáveis e para inclusive pessoas que não têm nenhum problema de saúde, mas querem manter uma boa qualidade de vida, energia, disposição, bem-estar como um todo, né? Então é uma vitória para a gente, uma vitória para os pacientes, sem dúvida nenhuma. A minha formação e a minha atuação até bem pouco tempo atrás, ela era exclusiva em emergência, pronto atendimento, terapia intensiva, mas por outro lado eu sempre fui muito ligado com o esporte. A minha pós-graduação em nutrologia esportiva trouxe esse mundo do esporte para dentro da minha profissão. Então eu trabalho muito com atletas, tanto profissionais quanto amadores. E a cannabis medicinal dentro da área do esporte foi mais uma porta aberta, né? Mais uma área de atuação, mais uma coisa que me trouxe pessoalmente também muito bem-estar, né? Porque como usuário da cannabis, né? Os óleos, o gel que a gente conversou antes, né, de uso para esse benefício para o praticante de atividade esportiva é sem dúvida uma arma, uma ferramenta muito boa. Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco mais sobre o assunto, que, como você falou, é uma novidade para a grande maioria das pessoas. Para a gente que trabalha com isso, tem sempre novidade, né? A gente tem hoje muita informação sobre a cannabis, mas a gente tem também muita pergunta ainda sem resposta, né? Muita coisa a ser aprendida. Então é um aprendizado diário e a gente evolui junto com os pacientes também. E a gente, como eu falei, está à disposição para ajudar aí no que for preciso.